Fala pessoal, Steven aqui. Vamos resolver mais um problema aí de cálculo de reações. Então nós temos aqui, ó, determine as componentes da reação no engastamento A. Então o engastamento A, você sabe que é um apoio de terceiro gênero. O que isso significa? Que nós teremos uma reação no eixo X, uma reação no eixo Y e o momento fletor aí, beleza? Então vamos identificar aí essas reações. Então nós temos aqui, ó, o nosso AX. Temos aqui o nosso AY e temos o nosso momento fletor, ó, que eu vou chamar de MA. Então tá aí, ó. Então eu adotei esses sentidos aí, você pode adotar o sentido que você quiser, tá certo? Então, analisando aí a nossa estrutura, observe que nós temos aqui uma carga de 400 newtons aplicada aqui na nossa viga, certo? Só que essa carga está inclinada, então a gente tem que decompor ela na direção do eixo X e na direção do eixo Y, beleza? Então, a componente dessa carga no eixo X, como que a gente encontra ela? Basta aplicar o cosseno, né? Quando a gente quer decompor aí no eixo X, a gente aplica o cosseno do ângulo. Então, nós temos aqui a nossa componente, ela será igual a 400 vezes o cosseno de 30 graus. 400 cosseno de 30 graus vai ser igual a 346,4 newtons. Beleza, determinamos a componente dessa carga aqui no eixo X. Agora, sua componente no eixo Y seria igual a quanto? Se aqui a gente aplicou o cosseno, aqui nós vamos aplicar o seno. Então, vai ficar cosseno, vai ficar 400 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus a gente sabe que é 0,5, então 400 vezes 0,5 vai dar 200 newtons. Então tá aí, ó. Determinamos as componentes. Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio para determinar nossas reações, beleza? Então vamos aplicar. Então fazendo a somatória de forças na direção do eixo X tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui, quais são as forças aí atuando no eixo X, ó? Eu tenho essa força, né, essa componente de 346,4 e nós temos aqui o nosso AX, né? O AX está para a direita, então fica aqui, ó, positivo AX, e também para a direita nós temos aqui o 346,4. Isso igual a zero, logo isolando AX aí na equação, AX é igual a menos 346,4 newtons. Então determinamos o AX. Observe que deu um valor negativo. O que isso significa? Que o sentido que eu adotei aqui não está correto. Na verdade, está no sentido contrário, né? Beleza, pessoal? Então agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de força no eixo Y. Aplicando aí a somatória de forças no eixo Y, tem que ser igual a zero. Então, quais são as forças aí atuando no eixo Y? Nós temos o AY, que está para cima, né, positivo. E para baixo nós temos, observe que para baixo nós temos 4 forças de 200 newtons. Ó. Essa força aqui, essa aqui e a componente, ó, de 200 newtons. Então nós temos 4 forças aí para baixo, né? Então vai ficar 200 vezes 4. Isso igual a zero. Portanto, isolando a Y será igual a 800 newtons. Então, determinamos aí o nosso AY. Está faltando o nosso MA, nosso momento fletor. Para a gente determinar o momento, antes a gente precisa calcular aqui umas medidas. Ó. Momento, como vocês sabem, é força vezes a distância. Então, se eu pegar essa força aqui, ó, de 200 newtons, qual é a distância que ela está do ponto A, que é o momento que a gente vai aplicar em relação a esse ponto? Qual é a distância que ela está desse ponto? A gente não sabe, a gente sabe que aqui é 1 metro, mas desse ponto até o ponto A, aqui na direção do eixo X, a gente não sabe a distância. Então, a gente precisa determinar essa distância aqui para a gente poder calcular o momento, beleza? Então, vou localizar essa distância aqui, ó, essa distância aqui que a gente precisa determinar. Ó.
Então, como que a gente calcula essa distância aqui em x? Ó, muito simples. Ó. Se eu sei que aqui é 3 metros, conheço o ângulo de 60 graus, basta a gente aplicar o cosseno, né? Então, vai ficar 3 vezes o cosseno. Ó. 3 vezes o cosseno de 60 graus vai ser igual a 1,5 metros. Ou seja, essa distância aqui terá 1,5 metros. Cosseno de 60 graus, para quem não lembra, é igual a 0,5. Tá certo? Beleza. Qual é a distância que a gente precisa aí calcular agora? Ó? Observe que essa distância aqui, ó, de 300, essa força, né, de 346,4 newtons, a distância que a gente tem que pegar é essa altura aqui, ó. A gente não sabe essa altura, tá certo? Como que a gente calcula essa altura? Aplicando o seno. Isso aqui a gente aplicou o cosseno, a gente vai aplicar o seno porque a gente conhece essa medida aqui e conhece o ângulo, tá certo? Então, essa altura aqui é o que a gente tem que determinar, ó. Essa altura aqui, então, ela será igual a 3 vezes o seno de 60 graus. 3 vezes seno de 60 graus vai dar 2,6 aproximadamente. 2,6 metros. Beleza, pessoal. Então, determinamos aí as medidas que estavam faltando para a gente calcular aí o momento. Agora, vamos aplicar a somatória de momento aí, né? Então, fazendo a somatória de momento em relação ao ponto A, tem que ser igual a zero. Tomando, como por convenção, sentido anti-horário positivo. Não se esqueça disso. Então, vamos pegar aqui, primeiramente, a nossa reação, nosso MA, né? Então, nosso MA, observe que ela está no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, positivo. Ok. Vamos pegar aqui a força de 200 newtons. Ó. Qual é a distância que a gente tem que pegar? É de 1 metro, essa distância aqui, ó, mais 1,5 metros. Essa distância que a gente calculou aqui, ó, totalizando 2,5 metros. E observe que vai gerar um momento em relação ao ponto A no sentido horário, negativo. Então, eu coloco o menos aqui, ó. Então, vai ficar menos 200 vezes 2,5 metros. Agora, olhando para essa carga de 200 newton aqui, ó, também vai gerar um momento no sentido horário, negativo. Qual é a distância que a gente tem que pegar? 2 metros mais 1,5. 3,5 metros, né? Então, vai ficar menos 200 vezes 3,5. Novamente, nós teremos essa carga que vai gerar o momento no sentido horário, negativo, já está o menos aqui. Então, vai ficar 200 vezes essa distância aqui, ó, total, ó, de 3 metros mais 1,5, 4,5 metros. E observe que nós temos uma componente aqui também, né, que está para baixo, né, essa componente de 200 newtons, com a distância que ela está do ponto A, também de 4,5 metros, né. Então, ficou 200 de novo, vezes 4,5. E, por fim, nós vamos pegar essa componente aqui no eixo X, ó, de 346. Primeiro, vamos descobrir o sentido dela. O sentido dela aqui em relação ao ponto A vai gerar um momento em relação ao ponto A no sentido, também no sentido horário, ó, negativo. Então, a gente coloca o menos aqui, ó, menos 346,4 vezes essa altura aqui. A gente tem que pegar a altura, que é essa distância perpendicular da força, né? Que nós calculamos aqui, que é de 2,6 metros. Então, vezes 2,6 iguala-se tudo a zero. MA será igual a quanto? Vamos fazer aqui na calculadora, vai ficar menos 200, vai dar 3.900,6 newtons vezes metros. Convertendo para quilonewtons, né? Só para a gente reduzir esse número aqui, ó. Então vai ficar 3,90 kilonewtons vezes metro. Só dividir por 1000, né? Para converter para quilonewtons. Então tá aí, pessoal. Então determinamos aí as reações no engastamento aqui, no apoio A, certo? Então tá feito. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos que tenham dificuldade nessa matéria, beleza? Então até a próxima resolução.